Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo na qual estaremos conversando hoje sobre a saúde mental no trabalho. Temos duas convidadas que eu gostaria que se apresentassem, para depois eu introduzir o tema e logo mais passar a palavra para vocês. Olá, meu nome é Liege, eu trabalho num laboratório de controle de qualidade e cuido da área do RH e do financeiro também. Oi, eu sou a Gabriela Jucá, sou empresária, trabalho com farmácias de manipulação, já trabalhei com várias coisas na minha vida, tenho formação em psicologia, me formei há 24 anos atrás, então já trabalhei como psicóloga há 12 anos, não atuo mais nessa área. Trabalho como empresária já também há bastante tempo. Essa empresa foi fundada há 37 anos pela minha família. E então a minha vida toda tive envolvida com farmácias de manipulação. Tenho outra empresa também na área de tecnologia da informação. E estou aqui para conversar com você sobre esse assunto, né? Quero agradecer o convite da Gessamini e dizer que eu me sinto muito honrada de participar, de poder contribuir e trocar uma ideia aqui com vocês, porque acompanho esse canal e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Gessamini, por ela se oferecer e ter essa coragem, né, de fazer esses vídeos e ajudar tantas pessoas num momento difícil. Essa pandemia está trazendo muito sofrimento para as pessoas, muita angústia, muito estresse, muita ansiedade, né? Todos nós estamos passando por isso. E cada um, à sua maneira, está procurando encontrar caminhos para se adaptar, para contornar e para seguir a vida da melhor maneira possível. Então, eu quero te dar os parabéns, Gessamini, né? Por te acompanhar aqui e realmente admirar muito o teu trabalho, né? Acho que é de um valor muito grande o que tu está fazendo, de poder levar uma palavra, estender a mão para as pessoas que muitas vezes estão sem saber o que fazer, né? E acho que tem sido uma contribuição muito grande da tua parte, né? Essa tua disponibilidade em te dispor, né? A promover saúde, né? Que eu acho que é o principal, assim, do que tu está fazendo. Muito obrigada, né? Também eu fico muito feliz com vocês estarem aqui, a gente compartilhar esse tema juntas. Convidei vocês exatamente por serem pessoas que estão aí à frente de áreas de atuação que não parou, né? E que continua na sua funcionalidade, até uma hiperfuncionalidade nesse momento de pandemia. Alguns vídeos aí eu apresentei, né, sobre o trabalho home office, essa nova organização dentro de casa, mas convidei vocês exatamente pensando nesse sentido daqueles trabalhos que não pararam e que são essenciais para a população, que também têm tido as suas diferenças, né, nesse momento de pandemia. E que, por vezes, a gente, quando para pensar nisso, pensa só no hospital, que não está parando, né? Que continua em sua funcionalidade, enquanto não. Tem muitos outros serviços que continuaram ou que se adaptaram, fizeram cargas horárias diferentes, etc., dentro da demanda de cada serviço, mas acho importante a gente dar uma atenção especial para o trabalhador que ainda continuou mesmo com esses atravessadores da pandemia ali à frente, atendendo o público, indo até o local de trabalho, se deslocando, colocando-se em risco. E várias outras nuances que vocês podem trazer, e acho que a Gabriela, tanto como a Liege, tem essa visão de perspectivas diferentes, né? A Gabriela vai trazer mais nesse nível de gestão de empresa, e a Liege mais nessa questão a partir da relação pessoal que acontece, né? A partir da ótica e perspectiva dentro desse ramo de trabalho de cada uma de vocês para contribuir com esse tema. E aí queria ouvir de vocês, assim, como é que foi
esse momento de pandemia e a relação diante ao trabalhador, como vocês perceberam, assim, teve diferenças, não teve? Estou aqui falando bobagem. O que vocês percebem dentro da realidade de vocês nesse aspecto? Perfeito, assim, o que eu observei, né, nesse período, assim, é que a gente passou por 3 fases, né? A fase da percepção do que estava acontecendo, a fase do choque e a fase da adaptação, né? A fase da percepção que eu chamo, assim, foi aquele início do que estava acontecendo lá em Wuhan, na China, começou a se falar num vírus, ninguém estava muito ligado o que era. Daqui a pouco começou a tomar uma proporção maior, começou a aparecer na Itália, casos na Itália, começaram a morrer pessoas, mas no Brasil a gente não tinha casos, estava todo mundo, né, no pré-carnaval ali, numa boa. Passou o carnaval, apareceu o primeiro caso no Brasil, né, ali já ficou todo mundo, chegou no Brasil. E dali para frente tomou uma proporção enorme, e ali eu acho que foi o choque, né, ficou todo mundo apavorado, as pessoas vão morrer, a gente olhava o que estava acontecendo na Itália, caminhões transportando mortos, e a gente pensava, meu Deus, se isso está acontecendo na Europa, imagina o que vai acontecer no nosso país, né? Com a estrutura que a gente tem, enfim, com o que a gente conhece e vive. Então, ali eu acho que foi um choque, as pessoas começaram a se assustar, noticiário, tu ligava a televisão, eram casos, mais casos e mais casos, e mortes, começaram a morrer as pessoas, enfim. E isso gerou um medo, uma ansiedade, um pânico muito grande. Foi aquela correria do álcool gel, né? Para nós, o que isso impactou no caso? Primeiro vem aquela coisa que tu pensa, o que vai acontecer com a minha empresa? O que eu faço? O que eu faço agora? Né? As pessoas vão ficar em casa, ninguém vai trabalhar, as pessoas vão perder emprego, eu demito, o que eu vou fazer? Né? Porque eu não vou vender, as pessoas não vão ter dinheiro, o que vai acontecer? E começou aquela loucura do álcool gel, nós numa produção enorme, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá? Um desespero. As pessoas ligavam, queriam tubos e tubos e tubos, a gente não tinha capacidade mais de produzir tanto álcool gel. A indústria que me vende álcool, começou a faltar álcool, começou a faltar matéria-prima para produzir, começou a faltar tudo no mercado, foi um horror. Isso foi ali no fim de março, início de abril, né, que não tinha álcool no supermercado. Dali para frente, a gente disse, calma, o que está acontecendo, né? Começou a fechar o comércio, as pessoas começaram a trabalhar em home office, outras pessoas começaram a perder o emprego de fato, né? E nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Nós tivemos que juntar nossa equipe e pensar o que nós vamos fazer, como é que nós vamos trabalhar. Porque nós reduzimos a equipe no sentido de afastar as pessoas que eram grupo de risco, né? Tem pessoas com mais de 60 anos, tinha uma funcionária em licença maternidade, tinha uma outra funcionária que é asmática, que também ficou afastada. Então, nós tivemos que readequar a equipe e num momento que a demanda estava enorme. A demanda está ainda muito maior do que o normal, né? Porque além, não foi só a questão do álcool gel, aquela loucura que a gente viu das pessoas irem para o supermercado, comprar alimentos, fazer estoque, aconteceu com medicamentos também. Então, clientes assim que faziam 60 cápsulas de determinado medicamento num mês, começaram a me pedir 120, 180, porque vai faltar remédio, vai faltar tudo no mundo. E algumas coisas, de fato, começaram a faltar, né? Porque não tinha transporte, as coisas não chegavam, enfim, começou a faltar algumas coisas pontuais. E nessa loucura toda, a gente teve que agrupar a equipe, baixar um pouco a poeira, porque nós também estamos com medo ainda de adoecer. Se alguém adoece, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Né? Porque aí tu tem que afastar não só uma pessoa, né? Dependendo da situação, uma parte da equipe, né? E como é que a gente vai trabalhar? Uma empresa pequena, não tem um número de funcionários, né?
Então, foi um momento, assim, de adaptação, né? A gente fez a POP da Covid, que a Liege deve conhecer, porque ela trabalha também com laboratório, deve saber bem o que é POP, né, Liege? Sim, Que é um procedimento operacional padrão, sim. né? Onde a gente organiza, né, todo o funcionamento da empresa, desde a limpeza, as práticas como vão ser todas com relação à Covid, desde a dispensação de um medicamento para um cliente, né, desde a sinalização dentro da loja, que tu tem que marcar no chão, distanciamento, botar um, uma corrente, no caso, né, que faz um distanciamento do balcão, a questão do álcool gel, proibição de entrada na loja sem máscara, limitação de número de pessoas dentro da farmácia, né? Nós vivenciamos situações assim que a gente nunca tinha vivenciado, porque nunca teve essa limitação de número de clientes dentro da farmácia. Então, nós nos deparamos com situações de ter fila do lado de fora, isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? E por um lado, é uma coisa bacana tu ter uma fila na frente, tu ter movimento, mas gera ansiedade, porque tu quer atender as pessoas, tu quer atender bem, tu quer ser rápido e tu vê as pessoas incomodadas na fila, com 1,5 m um do outro. Tudo são situações novas, né? E que a gente, com o andar da carruagem, está aprendendo a lidar, né? A dar mais tempo também para as formulações, né? A gente, então, assim, tu vai lá e encomenda uma fórmula na minha farmácia que eu preciso de um prazo de 6 horas para te entregar. Daqui a pouco esse prazo mudou, eu preciso de 24 horas para preparar, né? Porque eu tenho menos pessoas, porque eu tenho uma demanda muito maior. Então, são N situações que mudaram e que a gente teve que mudar o nosso funcionamento internamente, né? E a ansiedade que isso gera, o medo de estar em contato com pessoas, né? Eu não trabalhava na linha de frente, eu não trabalhava com atendimento, porque a minha função é administrativa, sempre foi, né? E, então eu conhecia muitos clientes assim de nome, clientes antigos da farmácia, que eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. E com a pandemia, eu tive que ir para a linha de frente. Eu que estou fazendo atendimento numa das lojas, eu que estou atendendo no WhatsApp, que estou respondendo, eu estou atendendo no balcão, eu estou atendendo o telefone. Então, assim, eu estou conhecendo uma série de pessoas, né, que eu conhecia de nome, agora eu estou conhecendo pessoalmente. Tem sido uma experiência muito rica para mim, né? Eu estou adorando, assim, nesse sentido. Está sendo muito bom. Mas eu fiz isso para proteger a minha equipe, porque as pessoas estavam assustadas. Tem pessoas que disseram: eu não vou atender, eu não vou chegar no balcão, eu não quero chegar perto de ninguém, né? Então, assim, e eu preciso manter minha loja aberta, eu preciso continuar trabalhando, as coisas têm que seguir. E eu tive que enfrentar isso e ir para essa linha de frente, estar lá no balcão e, de alguma forma, tentar diminuir um pouco essa ansiedade, esse medo que eu também tenho, né? Claro que usando todos os equipamentos de proteção possíveis, né? E, enfim, isso é para dar um início, assim, vamos deixar a Liege falar um pouquinho também, depois a gente Isso foi só o continua. início, então. É, uma palhinha. Tá certo. Mas eu acho que as tuas colocações foram muito boas, né? Bem pontuais. E a realidade do que nós vivemos, né? Eu resumiria numa frase que nós estamos numa instabilidade, né? Buscando a estabilidade. Então, a palavra-chave é o medo. Nós devemos ter um equilíbrio, né? E ter o controle do tal do monstro invisível, né? Que nós não sabemos aonde está, se está próximo, se está longe, se passou por nós, né? E como lidar com isso.
Nós lá na empresa, no laboratório, assim que começou, no início da pandemia, nós projetávamos assim, de sexta-feira fazíamos o planejamento da semana seguinte, a curto prazo, né? Então, uma semana só que nós fazíamos o planejamento, porque não tinha como ter uma visão maior do que seria, né? E até tinha um videozinho que foi projetado que a moça realmente falava isso, né? Que depois que passou o primeiro mês, a pandemia, o ápice vai ser em março, depois abril, junho, julho, e ali foi passando, né? Nós estamos em agosto e ainda vivenciando essa situação aí tão incerta, né? E o que nós precisamos é estarmos preparados para não entrarmos em pânico. Não só se acontecer com nós, com um dos nossos familiares ou um dos colaboradores, porque é uma situação que veio e vai ficar, assim como o vírus da gripe, né? Esse vírus também está aí. Vai surgir a vacina, não se sabe quando, né? Mas o que nós procuramos fazer lá na empresa é botar um equilíbrio de que cada pessoa tem uma forma de pensar, de ser e agir, né? Algumas ficam meia preocupadas excessivamente, aonde nós temos que procurar acalmá-las, manter uma forma mais tranquila de encarar a situação. E outras que não se importam, né, a gente já precisa prepará-las para que tenham um cuidado maior, que não é uma coisa tão pequena, que a gente precisa lavar as mãos, usar as máscaras, tomar os devidos cuidados. Então, teria que ser sempre um controle constante, um cuidado, né, em função de como proceder, de que forma agir. Em questão da higienização também do laboratório, todos os cuidados necessários, como o POP ali que a Gabi falou, né? Então, nós temos que sermos criteriosos. Todo cuidado é pouco hoje em dia e respinga, né? Sempre, de alguma forma, em alguém. Então, seria esse os cuidados. E também a questão, assim, de cuidar na ansiedade, porque isso gera muita ansiedade. O mês passado que teve uma greve do metrô em São Paulo, foi bastante interessante porque eu percebia a questão de que ficava difícil as pessoas pegarem ônibus. Nós nos organizamos lá para quem podia dar carona para um outro colega, teve muita cooperação dos colaboradores, né? Mas, tipo assim, a moça que estava esperando o trem e o metrô em São Paulo, e viu que não ia passar, foi pegar o ônibus estava superlotado e ela teve na entrevista ela falou, né, assim, eu preciso entrar no ônibus mesmo ele estando lotado, mesmo que eu corra risco, porque o meu chefe precisa de mim, assim como eu também preciso dele, né? Então é sempre uma gangorra. A gente tem que ter um controle, um cuidado e uma percepção também, né, de que todos nós estamos vivendo uma fase muito delicada, muito difícil, mas que devemos ter calma e prudência. Ótimo. E acho que a partir disso que vocês estão trazendo, assim, né, a Gabi trouxe essa questão da dinâmica do trabalho, das modificações que tiveram a partir disso, a Liege trouxe essas questões, né, de relações, de diferenças entre os trabalhadores, que por vezes acontece, né, e está sendo bem comum isso, como cada pessoa tem encarado
os riscos e as questões emocionais que essa pandemia tem trazido, né? E acho importante, enquanto gestores, né, enquanto recursos humanos, poder ter esse olhar mediante ao trabalhador, né? Como é que vocês percebem isso, assim, perante ao trabalhador? Como é que acontece isso em nível prático, da saúde do trabalho? Perfeito, assim, a tua colocação no sentido, o que eu vejo, né, e que a gente tem tentado fazer é reunir as pessoas, e eu acho que a pandemia tem também trazido esse lado bom, que nos uniu, né, na dor a gente se junta, né, uniu mais a equipe, a gente tem se reunido mais e procurado trazer as pessoas que estão mais assustadas, porque o medo, né, ele te transforma ou ele te derruba, né? Então, assim, dependendo da forma como tu encara, ou tu vai para um lado ou tu vai para o outro, né? E nós lá no início, nós conversamos muito e nós percebemos que a pandemia ia ser uma maratona, não ia ser uma corrida de 100 metros, né? Ia ser uma coisa que ia longe. E a gente foi se preparando para isso, né? Tentando, pelo menos, se armar para aguentar esse tirão. Está sendo difícil, não está sendo fácil, né? Para todo mundo, porque a gente tem as nossas famílias, cada um tem as suas situações e não é só a preocupação de pegar o vírus, levar o vírus para casa, além dessa preocupação, né? Tem pessoas que andam no transporte público, como a Liege estava colocando, né? Que eu acho que é uma preocupação maior ainda, porque estão mais expostas, né? E então a gente procurou fazer de uma forma com que assim essas pessoas estão afastadas, estão mais afastadas. A gente está fazendo da carona, tentar juntar, né? Tentar expor o mínimo que, né, que puder. Às vezes é impossível, né? Porque as pessoas também circulam e a gente não tem como evitar tudo. Mas o suporte que a gente pode dar e consegue dar, eu estou muito presente, eu estou sempre conversando, a gente tem muita abertura assim, dentro da empresa, esse canal é sempre aberto, né? E eu acho que a gente tem que tentar entender isso, porque a gente vai falhar também, a gente se cobra muito, acho que a pandemia também está nos ensinando isso, né? Porque essa ansiedade toda que gerou, e isso é uma coisa que não se tem muito controle, a gente tem que tentar controlar, porque todo mundo está passando por isso, porque é muita incerteza, é muita pergunta sem resposta, né? Um vírus novo que cada dia se descobre uma coisa, para algumas pessoas a doença aparece com determinados sintomas, para outro com outros sintomas, tem gente que é assintomático, que nem sabe que está doente, então cada pesquisa, tal remédio funciona, daqui a pouco não funciona, isso não serve para nada, ninguém sabe, parece que ninguém sabe direito, né? Nada é científico, não tem comprovação, é muita incerteza, é muita pergunta sem resposta, então isso cada vez gera mais ansiedade. E isso, e durante o dia a gente tem diversas emoções, né? Em função da ansiedade. A ansiedade te tira o sono, a ansiedade para uns tira a fome, para outros faz comer demais. A ansiedade te causa muito sofrimento, né? E isso reflete te tira a paciência, e normalmente a gente perde a paciência com as pessoas que a gente mais ama, né? Com as pessoas que a gente tem intimidade, com as pessoas que estão na nossa volta. E isso acontece no trabalho da gente. Né? Daqui a pouco tu te irrita com uma pessoa que está ali do teu lado, daqui a pouco tu é ríspida, daqui a pouco tu usa um tom de voz mais elevado. Então a gente também tem que se dar conta e tem que tentar controlar essas emoções que oscilam muito durante o dia, né? Tu passa por várias delas e se dá conta que a gente
não é 100% em tudo, que a gente vai falhar, que a gente não pode se cobrar tanto. Eu acho que, pelo menos eu acho que eu estou aprendendo isso com a pandemia, né? Que a gente não pode se cobrar tanto, que a gente tem que fazer o possível, né? Tentar entender o que se passa com a gente, né? Se cada um fizer esse exercício, eu acho que consegue ajudar um pouquinho quem estiver do lado. Senão fica mais complicado. Né? Acho que é um momento... Para finalizar, já que o nosso tempo já está no final. Então, seria realmente isso, né? O conhecimento de si, o controle das emoções, né? O autocontrole, o controle de toda a situação e buscar da melhor forma possível, né? Acalmar as pessoas ao redor. E eu gostaria de finalizar com um exemplo da última viagem que eu consegui fazer, que foi em fevereiro. Nós estávamos passando por Ametista e lá tinha um exemplo, né, de uma pessoa que eu vou levar para o resto da vida. E ele foi dentro da mina, que ele fez uma explanação de como extraía as pedras, e ali, enfim, fez todo o processo, e no final ele colocou a situação de que viu inúmeros dos amigos, colegas, morrendo, caindo, e outros que sobreviveram acabaram se desesperando, caíram em bebidas, caíram em drogas, e ele terminou a palestra dele com uma gaita e cantando música, e disse: eu escolhi fazer diferente. Ele começou a tocar gaita, ele ensinou a neta dele, uma pessoa extremamente simples ao expressar, e disse que seja lá o que for que aconteça na tua vida, a escolha é tua para verificar qual é o caminho que tu vai seguir. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um, né? Que estamos todos nós passando por momentos difíceis, delicados, mas devemos, da melhor forma possível, buscar uma direção aonde não deixem tantas sequelas, tanto quanto as pessoas que estão ao nosso redor, quanto as distantes também. Como a Gabi mesmo disse no início, né? Esses videozinhos parecem ser pouco, mas chegam a inúmeras pessoas que com certeza farão toda a diferença, né? Numa palavra, num exemplo, que poderão dar uma segurança, um outro rumo de vida, que nós todos possamos ter esperança de que vamos vencer. Não há mal que dure sempre, né? Então, que nós possamos, da melhor forma possível, ajudar todas as pessoas ao nosso redor, e sucesso para todos. Ótimo, um belo exemplo aí que tu trouxe, né, Liege, para a gente finalizar. Mas vou deixar a Gabi em 1 minuto. O que tu teria aí para finalizar e fechar? Para finalizar, eu gostaria só de deixar uma mensagem de otimismo para as pessoas que assistirem, né? De apesar de estarmos vivendo um período de muitas perdas, né? Quantos abraços a gente não está podendo dar, quantos encontros a gente não está podendo ter, né? As viagens, como a Liege, que adora viajar, vive viajando, né? Citou aí. Quantas viagens a gente também não está podendo fazer, programar, enfim, planejar. São perdas que a gente está tendo, mas ao mesmo tempo acho que a pandemia também veio para nos desacelerar um pouco, né? Acho que a gente está, eu pelo menos estou aprendendo a usar o meu tempo de uma forma diferente,
quando eu chego em casa, eu estou tendo tempos para mim que eu não tinha antes, né? Eu estou tendo conversas com a minha filha que eu não tinha antes. Então, assim, eu estou achando coisas, tempos para mim que eu estou achando maravilhosos, né? Então, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, que as pessoas também possam olhar para dentro de si e procurar aproveitar alguma coisa de boa. A gente tem que extrair nesse momento de pandemia, de tristeza, de dor, de ansiedade, de coisas difíceis, né? E agradecer mais uma vez, dizer que eu fiquei muito feliz de conversar contigo, com a Liege. É uma pessoa que eu admiro muito, já trabalhei com ela. Ela é uma liderança no que faz, é uma pessoa muito competente, né? E agregou sempre muito quando trabalhou na minha equipe, agregou demais na minha vida, né? E eu tenho um carinho muito especial por ela também, tá bom? Ótimo. E dizer para quem assistir também, que procure ajuda, quem estiver triste, quem não estiver satisfeito em casa, que não tenha receio, que procure ajuda, que tem pessoas que podem dar um auxílio. Agora está mais fácil ainda, a pessoa não precisa nem sair de casa, basta ter um telefone. Pega o telefone, liga, conversa. É simples, basta querer. As pessoas precisam se dar uma chance também, se dar uma oportunidade de poder ser mais feliz. Ótimo! Muito obrigada também pela participação de vocês. Acredito que o pessoal vai sair enriquecido das contribuições que vocês colocaram aí pra gente. Muito obrigada por esse bate-papo também. Tchauzinho. Obrigada, agradeço também a oportunidade. Tchau.